A gente está quase na fronteira da Polônia, na cervejaria, não, na indústria mais velha da República Tcheca, que é uma cervejaria. É a cervejaria Opatě, que faz todo o processo, desde a produção do malte, e faz o processo tradicional, decocção, fermentação aberta, maturação em tanques horizontais. Vamos conhecer essa cervejaria. Estou na sala de germinação, onde se faz o floor malt. E aqui tá vazio, ó. Era para estar cheio de malte aqui, mas o processo aqui é tão tradicional que eles não têm nem controle de temperatura igual as outras maltarias que a gente foi. Então eles só podem fazer malte no inverno. Então, porque quando fica muito rápido, é muito quente, né? A germinação ela é muito rápida e os açúcares do malte são consumidos e você começa a perder rendimento. Aqui tá a tina de maceração, que é onde os grãos ficam se encharcando de água, e o processo é bem similar. Ele fica 2 dias ali e ele vem 5 dias mais ou menos no processo de germinação. O que passa? Passa vapor aqui? Sim. Aqui é a tina principal de mosturação, onde vem os grãos. Colocado 2 toneladas de malte Pilsen e mais 5.000 litros de água. É iniciado naquela rampa normal aqui da República Tcheca, né? Inicia a 37 graus, com os grãos caem para 35, e aí 1/3 do mosto com grão impuro é passado para aquela tina lá atrás, que é a tina de fervura. Então ela sobe a temperatura 1 grau Celsius por minuto mais ou menos, faz uma parada de 20 minutos em 72 graus, depois continua subindo até a temperatura de fervura para iniciar o processo de cozimento dos grãos, de fervura dos grãos a mais ou menos 100 graus por 15 minutos. Esse processo ele é repetido 3 vezes, então deu os 3 minutos, volta para essa tina, primeira decocção, fica aqui um tempinho, vai para a segunda tina, ferve de novo, mesmo processo, segunda decocção, volta para cá, eleva a temperatura quando volta para lá mais 1/3, faz a terceira decocção. Aí então começa a fase de clarificação da cerveja, volta todos os grãos para cá, aqui faz a clarificação também. E a clarificação é muito interessante a forma com que isso é feito. Então aqui embaixo, ali é a tina filtro, né? O Gustavo está aqui gravando. Isso aqui é um tipo de sistema de controle de vazão muito interessante, porque uma boa cerveja, uma boa clarificação, ela deve ser feita de forma uniforme. Então cada torneira dessa daqui, cada válvula dessa daqui é responsável por 3 pontos de coleta do mosto embaixo da tina filtro. E o mestre cervejeiro, ele vai controlando conforme as vazões. Se a vazão de alguma dessas fica diferente da outra, ele ou aumenta ou diminui. Ele sobe ou desce para manter a vazão uniforme e para o mosto descer na tina de clarificação de forma bastante uniforme. Se não tiver clarificado o suficiente, interrompe, fecha a válvula aqui, liga a bomba para recirculação, ela volta lá para cima e continua o processo de recirculação. Depois de clarificado, ela volta para a tina de fervura, que tem serpentinas de cobre lá dentro, e ela é fervida por 2 horas. E o processo tradicional de adição de lúpulos é onde o lúpulo é dividido exatamente em 3 partes, 1/3, 1/3, 1/3. A primeira entrando no começo da fervura, a segunda na metade e a terceira faltando 10 minutos para finalizar a fervura. Normalmente não se faz dry hopping em cerveja tcheca. Um fato bastante interessante, essa segunda chaminé aqui, que ninguém sabe para que funciona. Na verdade, ela é para adicionar açúcar na cerveja, porque até 1890 era usado açúcar também como componente da cerveja tradicional. Olha que loucura! Então isso aqui não é uma chaminé, isso aqui é um ponto de entrada de açúcar direto na fervura.
para a parte da fermentação. Aqui já está tudo muito frio, porque todo o ambiente é climatizado. Essas são as tinas de fermentação aberta. As tinas aqui, elas têm 8.000 litros, ali elas têm quase 20.000 litros, e aqui só, como é inverno, só está ligado as menores. As fermentações, elas estão acontecendo em etapas diferentes. Essa aqui, por exemplo, está no começo da fermentação. Aquela ali atrás eu já mostro, ela está no fim da fermentação. A fermentação aqui, ela demora mais ou menos 7 dias. A levedura é inoculada a 8 graus Celsius e ela varia ali entre 8 e 9 no começo da fermentação, e no fim da fermentação aproximadamente 12 graus Celsius. Alguns fatos interessantes é que aqui o controle ele é feito manual, então o cervejeiro fica aqui a cada 3 horas mais ou menos, coloca o termômetro lá dentro, vem, se tiver muito frio ou muito quente na verdade, abre essas válvulas e faz o controle de temperatura, libera o fluido refrigerante. Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui são as válvulas então de controle de temperatura. Hoje não é inox, mas eles já estão trocando esses sistemas para inox, o que para mim poderia ficar assim para sempre. Então a gente vê aqui, ó, com bastante espuma, a cerveja está no começo da fermentação. Essas aqui, elas já estão finalizando. Essa vai para maturação amanhã. E eu perguntei ao cervejeiro algumas coisas bastante interessantes. A primeira por que vocês fazem essa fermentação aberta? E segundo eles, o principal motivo é o motivo tradicional. É para manter a tradição. Ele diz que ele acha que não tem muito ganho na questão de sabor, na questão sensorial, embora possa haver alguma coisa pela evaporação dos voláteis, porém o principal motivo mesmo é a tradição. E o segundo que eu perguntei foi sobre contaminação. Ele falou que aqui nunca houve contaminação na cerveja. Eles reaproveitam a levedura ainda 5 vezes, então a gente pode ver, porque quando ela tem uma pequena contaminação, pode ser que na primeira vez não aconteça nada, mas com o tempo vai acontecendo. E a gente vê que não acontece. Isso é uma coisa surreal. Mas um dos motivos é que aqui também essa sala, embora a gente está tendo esse privilégio de estar aqui, só 2 pessoas normalmente podem entrar aqui dentro. Então, o privilégio é enorme. Mais uma vez tendo acesso a um lugar bastante especial. Agora a gente está chegando nas caves de maturação, a temperatura cai bastante. Aqui já fica próximo, vou chutar, próximo de 5 graus. E eles usam maturadores horizontais como um processo bastante tradicional aqui da República Tcheca. A cervejaria tem capacidade de maturar até 800.000 litros de cerveja. São 56 tanques similares a esse, onde a cerveja fica entre 6 semanas a 6 meses, dependendo basicamente de quão forte ela é. As cervejas mais fracas, as cervejas de OG menor, as de 10 plato, que vão ter ali 4% de álcool mais ou menos, elas ficam 6 semanas em maturação, enquanto as cervejas mais fortes que eles têm, porém são cervejas sazonais, só são feitas ocasionalmente para épocas festivas, eles têm uma de 19 platos que ficam até 6 meses aqui nas tinas de maturação e clarificação. E aí vai para o invase, a parte do invase não tem nada demais, eles utilizam um invase bastante manual também, mas já é equipamento mais moderno, embora seja um invase que não é muito moderno. A cerveja aqui, ela pode ir direto para o barril. Se ela é não filtrada, ela sai daqui direto dessas tinas de maturação e vão direto para o Brasil. Para o barril, para o Brasil poderia ir, né? Uma coisa bastante interessante é que aqui eles utilizam aquela técnica que a gente chama de spice, quando a carbonatação ela é feita por mosto. Então a cerveja vem para cá depois da fermentação e eles adicionam mosto não fermentado dentro dela. Já num cálculo para que 10% do álcool final da cerveja ele venha dessa carbonatação adicional. E uma coisa muito interessante é o sistema de limpeza. Aqui é o acesso ao tanque. Quando termina o processo de fermentação e termina o processo de maturação,
o operador ele tem que entrar dentro do tanque por essa portinha que eu não passo e lavar com esponjinha e sabão manualmente lá dentro. E além de tudo isso, eles têm aqui um museu dedicado à cerveja. Vamos ver o que tem lá dentro. Queimar. Você fala qual que é o volume que tem o barril? Isso mesmo. Aqui a gente consegue ver a cervejaria em 1712. O museu conta com diversos registros históricos, como esses diplomas de cervejeiros, alguns com mais de 200 anos. Uma série, essa primeira parte aqui, mais sobre barril, falando como era feito os barris, o sistema de calibração dos barris, como não havia sistema de refrigeração antigamente. Durante o inverno eles cortavam o gelo era cortado nos rios, eram transportados por cavalos, eram colocados por essa entrada na cervejaria e ficavam numa sala especial, onde o fluxo de ar permitia a refrigeração da cerveja o ano todo. Não tinha como ser melhor. A gente vai provar a cerveja deles fresca, não filtrada, não pasteurizada e com, olha esse creme. Nós ver essa cerveja aqui, eu não tenho o que falar, é incrível, parece que a gente está bebendo história líquida, é surreal. A gente finalizou nossa visita fazendo uma degustação de cervejas feitas aqui. A gente começou pela cerveja mais clássica, pela 12, pela Clara 12, porque aqui só a gente no Brasil, quer dizer, o mundo chama de Pilsen, né? Mas a Pilsen aqui é exclusivamente a cerveja feita na Urquell. Aqui é uma Clara 12 pratos, e depois ele veio trazendo novas cervejas pra gente, coisas que a gente jamais imaginaria tomar. Começou com uma cerveja de anis, passou por uma de manga, até que a terceira cerveja era uma cerveja de cannabis. Eu mal sabia que isso era permitido aqui na República Tcheca, mas existe um limite de quantidade permitida de THC na cerveja aqui, que eu não consegui entender direito se era 1,5 miligramas ou 15 miligramas, mas aí eu perguntei para ele se dava alguma coisa. Ele falou, bom, você precisa tomar uns 8 copos grandes para dar alguma coisa e provavelmente antes disso você vai ficar bêbado. E todas cervejas muito boas, muito intensas. E quando você imagina que vai tomar uma cerveja de manga na República Tcheca, que ela vai ter muita intensidade de manga. E agora a gente finaliza aqui nossa visita. A cervejaria é incrível, é uma cervejaria que está preparada para receber turistas, visto que essa é uma região turística, vem 300 ônibus aqui por ano, segundo eles. E eu vou dizer, é um passeio incrível. Esse passeio que a gente fez, quase que completo, é possível fazer visitando aqui a cidade. Então fica a minha sugestão, sem erro nenhum, que a Opatě é uma cervejaria maravilhosa para visitar. Valeu, gente. Até o próximo. Bye bye, dog. A gente está no Monastério Beneditino de Santa Bárbara. Depois de um dia inteiro de aula com o Tomás, um dos caras mais fodas da cerveja aqui da República Tcheca, a gente está aqui na cervejaria Bernard.